Olá, seja bem-vinda à série do livro Aonde Foi Que Eu Me Perdi. Meu nome é Ramiele Calmon e eu sou escritora deste livro e hoje nós iremos falar os sinais que você está se desconectando de si. Então eu te convido que você pegue um chá, papel e caneta para que você possa fazer o exercício hoje de aonde você está errando, que está te afastando de si. Nós iremos falar dos sinais físicos, dos sinais emocionais e dos sinais espirituais. Na aula de hoje nós iremos trabalhar esses 3 pontos. Porque nós somos um ser íntegro e nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então, para que vocês possam entender, que muitas pessoas têm dificuldade de entender sobre a nossa alma, que é fruto das nossas emoções, os nossos sentimentos, que vêm da nossa mente, e a nossa saúde espiritual está correlacionado à nossa fé, que isso independe da sua crença, né? Então, no vídeo anterior, eu convido você, se você não assistiu, eu falo muito das minhas dores, aonde que eu me perdi, né? E por que surgiu o livro. Então, se você está aqui no segundo episódio, na segunda série, eu te convido você a assistir o primeiro vídeo. Porque é importante, porque um vídeo vai dando sequência para o outro, para que você possa, de fato, encontrar a sua real identidade. Aqui, nessa websérie, é para que você possa resgatar a sua identidade e encontrar um equilíbrio no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. 21 dias de tarefas para que você possa desenvolver esse processo no seu dia a dia. Então essas etapas estão no meu livro, na qual eu escrevi, que será publicado este ano ainda. Em breve vocês irão saber quando será a publicação. Mas antes que esse vídeo esteja na sua mão, eu quero que você faça uma tarefa aqui comigo. Uma tarefa de entender, identificar qual o real sentido e como que esse livro será transformador aí na sua vida. Então eu quis trazer essa série de vídeos para estar bem próxima de você, porque o vídeo ele tem esse sentido, de nos colocar próximo, por isso que eu te falo, para que você possa trazer o papel e a caneta, você possa trazer a sua xícara, sentar aí na sua sala e sentir aí como se eu fosse a sua amiga, te aconselhando, um caminho para que você possa ter esse direcionamento, encontre o seu propósito, encontre, o seu caminho e não sinta perdida, porque foi assim que eu me senti, antes de conseguir me encontrar, resgatar a minha real identidade, saber qual que era o meu propósito, o meu legado aqui nessa terra e que me trouxe aqui compartilhar esse livro com você, compartilhar esses vídeos com você para que você possa ter esse entendimento também, para que você possa se reencontrar, para que você possa se reconectar consigo mesmo. Porque quando nós falamos reconectar com nós mesmas, isso é diferente de questões materiais. Quantas pessoas vivem em mansões, em casa, tiveram grandes conquistas profissionais, conta bancária e essas pessoas continuam com vazio, E é sobre isto, porque eu me encontrei assim. Eu acreditava fortemente que eu era feliz na minha vida pessoal, no meu casamento, que eu era feliz, na minha carreira profissional, que eu era extremamente realizada e eu me vi correndo, sem saber qual direção. E muitas vezes esse correr sem direção nos aumenta a nossa ansiedade, Eu já falei que eu já tive várias crises de ansiedade, de pânico, já fui parar no hospital diversas vezes, de ambulância, porque por muita ansiedade, O que é ansiedade? Eu sempre falo que a ansiedade, essa mente acelerada, é que você está muito acelerado pensando no
futuro, né? E a depressão, ela está correlacionado ao seu passado, aquilo que você fica remoendo, aqueles ciclos que você não fecha, né? Aqueles processos que você não encerra na sua vida. E você acaba perdendo e deixando de viver, né, o seu presente. E é isso que acontece com muitas vezes com nós, né? Nós nos sentimos perdidas, correndo sem saber para onde, ou muitas vezes presas em determinadas situações que nós não queremos largar. Mas por que a gente não larga determinadas situações? E determinados momentos na nossa vida, essa ansiedade ou esses ciclos que a gente não encerra na nossa vida, nos leva a várias doenças, né, emocionais, né? Nós acabamos adoecendo a nossa mente, porque o excesso, né, de adrenalina, ou até mesmo você deprimida, você libera estímulos no seu corpo que aumenta as toxicidades no seu corpo, que causa morte das suas células. Isso já é estatístico, isso já tem várias publicações científicas de várias doenças autoimunes que vem da mente. Então, é esse sentido que eu quero que você aprenda hoje. Eu falo que o seguinte, nós devemos aprender, né, com as pessoas, olhar o tempo todo o comportamento das pessoas, porque a gente aprende com as pessoas qual o caminho que ela está seguindo, que deu certo, que não deu certo, né? Uma vez eu li um livro que chama Uma Mente Milionária, e esse livro conta a história de várias pessoas que ficaram milionários e quais foram os caminhos que eles fizeram para se tornar milionários, né? Porque eu tinha uma sede de me tornar milionária e eu queria me tornar milionária antes dos 40 anos, e eu li esse livro e eu comecei a reparar que aquelas pessoas tinham o mesmo comportamento todos os dias. Eles tinham disciplina em cuidar da saúde, eles tinham disciplina de estudo, eles tinham disciplina no trabalho, e eles repetiam aqueles ciclos de pessoas completamente diferentes, mas eles repetiam os mesmos ciclos. Para se tornarem milionários, eles eram pessoas extremamente disciplinadas. Eles cuidavam do corpo, eles cuidavam da mente, né? Eles eram pessoas extremamente focadas, eles acreditavam nos sonhos, nos projetos deles, né? Então, eu falei, gente, então só para que a gente possa ser determinadas coisas, a gente é só olhar para as pessoas, o que elas estão fazendo, aquilo que elas não estão fazendo, que está levando ela para o fracasso, eu não quero fazer. E é esse ditado, inteligente é aquele que aprende com o erro do outro, que aprende com o comportamento do outro, aquilo que você não deseja viver, né? E eu sempre fui uma pessoa muito de reparar, né, o comportamento humano. Eu gosto de estudar o ser humano, e eu estudei a mente humana, né, que eu consigo identificar pelo comportamento, ou pela fala, ou pela forma que essa pessoa vive, se é uma pessoa extremamente disciplinada ou não, se é uma pessoa que tem traumas, de tanta prática, de vivência. No meu consultório já passaram, nesses 16 anos de carreira, mais de 10 mil pessoas. Então eu falo que tem uma jornada, tem uma vivência nisso, e que me instruiu, né, ter um direcionamento não só para a minha vida, mas para a vida de diversas pessoas que passam no meu consultório hoje, e que eu ajudo a transformá-la, a enxergar coisas que elas não viam, né? Então, para casa hoje é te trazer para essa consciência. Quais são os sinais que estão te afastando, né, de você, se desconectando de si? E isso é o ponto extremamente importante, né? Vamos falar primeiro sobre os sinais físicos, né? Porque eu falo que o nosso corpo fala todos os dias. Todos os dias o nosso corpo fala conosco. E eu quero ensinar uma tarefa que eu faço todos os dias, a partir do momento que eu comecei a enxergar, né, perdida, né? Eu falei para vocês que aos 35 anos comecei, quando eu me separei, né, eu passei por meu trauma, por meu luto, pelas minhas crises de ansiedade, pelos meus questionamentos. Foi quando eu comecei a olhar para mim de verdade, eu comecei a não me enxergar no espelho, né? Eu sempre fui magra,
eu sempre comi saudável e eu me vi uma pessoa mais ansiosa. E quando nós estamos ansiosa, a gente não consegue perceber o que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Eu estava vivendo um automático. E aquele automático, eu me deparei em momentos repetindo comidas desnecessariamente sem estar com fome, colocando coisinhas na minha boca sem eu realmente sentir fome física no meu corpo, com comportamentos que eu não tinha antes. Isso era comportamento de ansiedade, porque eu estava com a mente acelerada, e uma mente acelerada é como se ela precisasse de mais combustível, e o seu corpo entende que ele precisa de mais alimento, mas na verdade a sua mente precisa de pausa, ela precisa de repouso, ela precisa de uma boa noite de sono. Né? Então eu comecei a me auto-observar quando eu comecei a estudar, né, o comportamento humano, quando eu tive, né, eu sou formada pelo Instituto Brasileiro de Coach, né, pelo o formador do curso de coach comportamental, o José Marques Ribeiro. Ele trabalhava muito sobre isso, né, a saúde mental, a saúde espiritual, né, e a saúde física, da importância de cuidarmos da tríade, que eu falo que essa tríade, no primeiro ponto aqui da sua pirâmide, é a sua saúde espiritual, na parte de baixo, de um lado, do lado da sua saúde física, a sua saúde espiritual. É impossível nós termos saúde espiritual se nós não tivermos o equilíbrio da nossa mente e do nosso corpo. Então, por isso que é importante nós entendermos, e eu juntei um compilado de informações nesse livro justamente para trazer esse entendimento. Porque muitas pessoas, nós somos corpo, alma, espírito, ou às vezes tem pessoas que nem acreditam, né, que existe essa questão espiritual, né? Por isso que eu falo da importância de vocês assistirem o episódio número 1, porque o espiritual foi na qual me fez escrever esse livro, porque as minhas emoções já estavam equilibradas, o meu corpo estava saudável bioquimicamente, os meus hormônios equilibrados, e eu ainda tinha aquele vazio. É um vazio inexistencial. Então vou falar do primeiro sinal relacionado físico que você está se desconectando de você, e convido você a notar. O primeiro sinal é você sentir cansaço constante, sem causa aparente. Você sente cansado, você acorda fadigada, você acorda cansada. O tempo todo você está cansada. Segunda alteração está correlacionada ao sono. Você acaba não tendo um sono de qualidade, não dormindo bem, e você acaba demorando pegar no sono, ou até mesmo você tem aqueles sonos com vários picos e você começa a acordar. Isso aconteceu comigo. Eu sempre tive um sono bom. Quando eu estava com doença física, eu passei noites e noites sem dormir. Eu passei mais de 60 dias sem dormir. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia desligar, e eu ia nos médicos, eles queriam me dar remédio. E eu, como eu vim, né, da característica, né, do meu pai ser naturalista, eu nunca admiti tomar um remédio na vida. Eu nunca tomei um antibiótico na minha vida. Então eu falo, aos 43 anos da minha vida, eu nunca usei um antibiótico. E se Deus quiser, eu não vou usar nenhum fármaco na minha vida. Eu sempre acreditei no poder da natureza, eu sempre acreditei no poder de uma vida equilibrada, né, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos ter longevidade. No entanto, né, minha última formação, né, no Albert Einstein foi relacionado uma pós, né, da medicina da longevidade e o estilo de vida, que tem uma parceria com a faculdade em Harvard. Então eu estudo envelhecimento humano. Então o que eu mais quero é que as pessoas possam me ver mais e melhor. O que eu mais quero é que as pessoas possam ter uma vida longeva com qualidade. E para isso nós precisamos saber e estarmos conectados com nós mesmos. E ter o direcionamento, ter uma vida com sentido. Porque só ver a vida passar sem ter sentido, eu falo que não faz sentido. Outra questão que você está, né, com desequilíbrio físico está correlacionado
aos seus transtornos alimentares. É você sentir fome o tempo todo, ou você ficar inapetente, sem apetite, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam deprimidas, elas ficam sem apetite. Então são sinais que o seu corpo te dá, apetite excessivo, comendo o tempo todo, você acaba de comer e ainda continua com fome. Será o que está acontecendo, né? Falta, né, de energia para fazer o que você tinha, né, prazer antes, e você passa a não ter prazer mais. Isso pode ser um desequilíbrio hormonal. Isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a perder a alegria de viver, e não era só relacionado a disfunções mentais, ao meu nível de ansiedade. Isso, pelo meu nível de ansiedade, desequilibrou os meus hormônios, me desequilibrou bioquimicamente. O meu hormônio testosterona baixou. Testosterona é o hormônio de viver, é o hormônio, eu falo libido de viver, não é só o libido sexual, meninas. É o libido de viver, aquela alegria de acordar e você correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Então isso pode ser uma disfunção bioquímica. Então esses são os sinais físicos que o seu corpo te dá todos os dias, que ele pode não estar caminhando bem. O segundo ponto está correlacionado aos sinais emocionais. Então toma nota sobre os sinais emocionais. Se você sofre de ansiedade, irritabilidade frequente ou perda da alegria de viver, você fica triste, você vai se recolhendo, né, vivendo reclusa, não querendo sair, não querer encontrar com as pessoas, e o tempo todo você falar que você está cansada. Porque se você estar bem emocionalmente, você quer estar com as pessoas, porque nós nascemos, gente, numa comunidade, nós nascemos para ter pessoas à nossa volta. Nós viemos só e nós vamos só, mas aqui nessa terra nós viemos para viver em comunhão, para ter pessoas ao nosso lado, até mesmo parceiros, relacionamentos, né? Eu falo que nós mulheres da geração dos anos 70, 80, que são mulheres que estão abrindo o caminho, né, na questão do trabalho. Muitas vezes a gente dedicou a nossa vida profissional, esquecemos as nossas vidas pessoais. Muitas mulheres, né, não querem nem ter filhos, né? Mas por que essas mulheres não querem nem ter filhos mais? Né? Porque às vezes elas não teve nem a consciência de pensar, entender o que ela quer para a vida dela, qual o sentido que ela quer, se ela quer constituir uma família ou não. Às vezes ela nem pensou, ela está no automático. E quando essas mulheres acordam, já passou os 40, a saúde fértil dela já se foi, porque ela está vivendo no automático. Quantas dores, quantas mulheres passam isso no meu consultório, no dia a dia, e relatam essas dificuldades, né? Outra questão importante relacionada a que você está com desequilíbrio emocional, é essa questão, essa sensação de estar sempre correndo atrás de algo, né? Mas nunca está preenchido. Você é o que eu era igual eu falo igual um robozinho, eu estava correndo atrás e eu achava que estar correndo atrás eu era o máximo, eu era a fodástica, eu era mulher sábia, porque eu estava o tempo todo correndo. Correria não é sinal que você é sábia, que você é inteligente, que você está em alta produtividade. Talvez você está fazendo esforço demais para pouco ganho. E eu me deparei com essa situação. Hoje eu tenho uma saúde equilibrada fisicamente, emocionalmente, eu tenho meu tempo, né, para estar comigo, a minha agenda é fechada, as minhas horas é fechada para viver e fazer aquilo que eu quero. E eu vivo hoje uma vida profissional muito mais próspera do que quando eu vivia correndo fisicamente, consumindo a minha mente e o meu físico. Agora vamos para os sinais espirituais. Os sinais espirituais, eles aparecem na nossa vida quando nós fazemos as seguintes questões. A questão de qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Vocês sabem a diferença de propósito e legado?
muitas pessoas não sabem a diferença de propósito e legado. Propósito está correlacionado àquilo que você vai fazer, que é o que você veio direcionado aqui nessa terra. Propósito é o que você faz, que você ama fazer, né? O seu propósito ele pode mudar ao longo da sua vida. Propósito é aquilo que você tem paixão em desenvolver e transformar o outro. Legado é o quanto você vai impactar o outro. O seu processo de transformação no outro é a marca que você vai deixar no outro. Este é o seu legado. E foi esses questionamentos que eu comecei a fazer após alinhar a minha saúde física e a minha saúde emocional. Faltava propósito, faltava legado, eu estava correndo sem saber para onde. E o propósito, legado, ele está ligado à nossa saúde, né? A nossos sinais espirituais, a nossa falta de fé, a nossa falta de relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador que nos trouxe aqui nessa terra. Então, quando nós entendemos isto, né, que nós trouxemos um Pai, que Ele fez o nosso projeto, né? Ele tem nas mãos dele o nosso projeto original da nossa vida. Ele sabe para o que nós viemos aqui. Então, quando nós tiramos os barulhos externos e voltamos para dentro, nós começamos a escutar, né, o que Ele quer para a nossa vida, porque Ele tem o direcionamento. Então, o nosso coração é fruto das nossas emoções. Então, você sente quando você está caminhando no caminho que é para você caminhar, e você sente quando você está indo para a direção errada. Então, o tempo todo, Ele está conectado conosco, mas para isso você precisa, né, estar ali tirando todos os barulhos externos e voltando para dentro. Outro sinal importante que você está com sinais espirituais, né, te afastando de si, está correlacionado essa sensação de estar se afastada de Deus, né? Nós sabemos que Ele é o Criador, né? Não importa a crença e a religião, mas nós precisamos acreditar que nós não viemos aqui, nós não somos fruto de uma bomba atômica e surgiu o ser humano, não. Né? Nós não somos uma obra de um acaso, nós somos uma obra criada e nós fomos criados por Ele. E Ele tem um mapa da nossa vida. Então esse vazio na qual, por mais que eu tinha o equilíbrio físico e o equilíbrio emocional, o que me faltava era tratar a minha saúde espiritual. Então, para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero te convidar. Se esses sinais são chamados de alerta na sua vida, se esses sinais que estão correlacionados ao corpo, à sua mente, né, ao seu espírito, qual dessas áreas que precisa mais de atenção? Coloca isso, os pontos, qual nota que você precisa dar para cada área. Qual área você precisa trabalhar primeiro? Primeiro eu cuidei da minha saúde do corpo, eu equilibrei bioquimicamente os meus hormônios, automaticamente nessa saúde do corpo eu vim trabalhando as minhas emoções, momentos eu trabalhei mais as minhas emoções para que eu pudesse controlar minha saúde física e posteriormente veio a minha saúde espiritual, mas eu te convido. Fortalece o seu espírito, porque o espírito ele equilibra as nossas emoções e as nossas emoções equilibram a nossa saúde física. Eu comecei ao contrário e eu fiquei nessa busca por 5 anos até encontrar total equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então, para a casa que eu deixo hoje para vocês, identificar qual que é a área que precisa mais atenção e começar a traçar o ponto de identificar para que você possa fazer esse retorno para casa. Te espero você no próximo vídeo. Não esqueça de salvar, de compartilhar esse vídeo com outras mulheres, de deixar a sua curtida aqui, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e entrega para muitas outras mulheres. Eu te espero na próxima série do livro.